partir do momento que a gente passa pela nossa menarca, algo acontece no nosso corpo. E o nosso útero, né, o nosso ventre, tem a capacidade de gerar a vida. De gerar a vida, seja uma vida física, de gerar a vida, sejam os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos desejos. Todos os meses, quando nós estamos na fase ovulatória, ou para quem não menstrua ou não tem útero, quando a lua está cheia, a personificação é do arquétipo da grande mãe. E o que é esse arquétipo? Esse arquétipo é a energia da plenitude, da completude. Ele traz para a gente a estabilidade, o esplendor que se propaga de dentro para fora. A gente enxerga muito isso na natureza. A lua cheia, as árvores floridas, o sol do meio-dia. É essa potência da mãe que abre os seus braços em compaixão e empatia para receber não só os outros e criar relacionamentos, mas para acolher a si mesma. Se ela é a deusa da terra, que dá a luz às suas crianças, nutrindo-as durante o seu crescimento, essas energias dinâmicas, né, da donzela, que é a menina, né, dentro de nós, que todos os meses na fase pré-ovulatória está conosco, ou na lua crescente, essa donzela ela foi suavizada e o ímpeto por ação e autodeterminação amadureceu. Então tem uma força emocional que nos permite nesse momento doar sim e cuidar dos outros também. A fase da mãe, a fase da lua cheia está completamente conectada com a energia da terra, da estabilidade, com a energia do coração aberto, da doação generosa. Quando a gente tem esse arquétipo dentro de nós fortalecido, às vezes algumas mulheres têm até esse arquétipo no dominante, aquela mente que é muito sentimental, sabe? É aquela mulher que é muito sentimento, sabe? A mãe, ela tira a atenção do intelecto, ela é sensação, é esse desejo da gente se conectar. Para muitas mulheres é muito interessante que existe um peso muito grande sobre a maternidade. Quero ser mãe, não quero ser mãe, vou levar isso adiante, não vou. Isso é uma decisão muito importante que a gente tem que aprender a respeitar, porque não é sempre que a gente consegue acolher uma maternidade se a gente não acolher as energias da mãe dentro de nós, deixando essas energias se manifestarem de forma equilibrada, vivenciando uma fase de afetividade amorosa, afetividade física. Assim, a mãe é aquela que dentro de nós cria abundância, sabe? Por meio de uma atitude de permissão, de cuidado. É ela que vem trazendo para a gente a habilidade do auto-amor, a habilidade da gente criar empatia. Quando a gente precisa alcançar também os grupos, alcançar as pessoas, qualquer que seja a nossa idade, mesmo que a gente não tenha filhos, a gente, quando está se relacionando, se conectando com as pessoas, a gente está incorporando a mãe, personificando a mãe, tá? É muito bonito porque a maternidade, né, quando a gente fala da grande mãe, todas nós mulheres temos essa capacidade, mesmo não tendo filhos, de vivenciar esse rito. A maternidade como arquétipo e como potência divina. Então, assim, o que nós estamos gestando e parindo na nossa vida? Quando a gente consegue visualizar o que a gente está gestando, a gente consegue também reconhecer que a gente tem uma mãe interior. E essa mãe interior, ela traz algo para o mundo. Dentro do nosso trabalho com o sagrado feminino, tudo faz parte de processos que envolvem nascimento, vida e morte. E, portanto, são sagrados. Por que são sagrados? Porque fazem parte do ciclo natural de vida,
que precisa ser o quê? Reverenciado, reconhecido e compreendido. Nascimento, vida e morte compõem os mistérios do sagrado feminino, porque falam de transformação. E a natureza é a fonte de inspiração, que nos conecta, que nos relembra desses rituais. De todos esses mistérios, o nascimento de um novo ser, talvez seja o mais bonito, assim, sem romantizar, tá, gente? Mas o mais sagrado, porque é um grande mistério. Lembrando que quando a gente olha as religiões matrifocais, religiões centradas na figura da deusa como mãe provedora de todas as bênçãos da vida, quando uma mulher engravida, ela está o quê? Preenchida pelo poder da deusa. Ela se torna a representação da grande mãe em sua forma mais sublime. Portanto, tornar-se mãe é um ato sagrado e se deparar com o poder de trazer uma nova vida para a esfera humana, gente, é sem dúvida um fator transformador e divino na vida de uma mulher. Sem isso, a vida não poderia existir. O mistério do nascimento é a fonte primordial, a causa primeira de todas as coisas. Sem ele não tem ancestralidade, não tem ciência, não tem sabedoria. Sem o nascimento, nenhuma dessas coisas teria sentido de ser ou existir. Então, desde o início da humanidade, os mistérios do nascimento têm sido celebrados pelas culturas ancestrais. Entre os povos primitivos, a gestação de uma mulher era algo mágico, era algo sagrado. Para o entendimento dessas culturas, né, na realidade, o ato sexual ainda não estava ligado à gravidez. Eles acreditavam que a mulher era fertilizada pela luz da lua, sem a participação masculina. Assim, a gravidez, ela tinha e dava para a mulher o status da deusa, pois ela era aquela que gerava a vida sozinha, dando assim a continuidade, a criação da grande mãe. Então, se a gente olhar de uma maneira mítica, todo nascimento encerra, né, de alguma maneira, o mito da criança divina, porque nasce do ventre da deusa. Quando uma nova vida surge em um novo mundo, vinda da escuridão, do ventre da sua mãe, o mito sagrado da deusa e da criança da promessa, ele é o quê? Reafirmado. Toda mãe é a deusa, todo filho é a criança prometida. Então, imagina isso de maneira arquetípica, como uma imagem, como um símbolo. É um projeto que você coloca no mundo. Né? Quando você participa de um círculo de mulheres, na formação de guardiãs de círculo de mulheres, eu falo muito sobre essa potência. Você, quando coloca o seu trabalho no mundo, você está levando essa criança prometida. Então, não abra mão de colocar o seu projeto no mundo. Mas para isso, você precisa o quê? Lembrar o poder da magia que tem a anunciação da nova vida. Esses rituais se perderam no tempo. Hoje, milhares de mulheres que dão à luz, né, acabam não percebendo a importância desse ato. De novo, eu vou repetir, eu não estou romantizando. Né? A gravidez, ela é um processo muito ritualístico. Só que tem mil coisas que a gente poderia falar aqui. O que eu preciso que vocês lembrem é que vocês têm uma mãe interna. Vocês têm essa potência aí dentro de vocês. Isso eu quero que fique claro a partir de hoje, cada vez mais. Existem inúmeros rituais que podem ser feitos, preparados, quando você decide, escolhe ser, né, mãe de um bebê físico, mãe de um projeto. Mas o que eu quero trabalhar, o rito de passagem que eu quero trabalhar aqui é que quando você entrou e teve a sua menarca, a partir desse momento você é capaz de criar a vida, seja de um projeto, de um sonho, né? Se a gente estuda ao longo dos tempos os povos antigos, eles usavam muitos encantamentos, eles preparavam muitos amuletos. Para quê? Para assegurar o quê? Um parto seguro. Um parto que fosse prazeroso. Nas ilhas do Pacífico e nos países mediterrâneos, as mulheres massageavam os seus ventres
com uns búzios grandes. Por quê? Porque esses búzios grandes, tem um nome esse búzio, eu não vou me lembrar agora, eu tenho eles aqui em casa. Eles parecem a vagina. Então, eles olhavam para aquele símbolo como uma conexão com a deusa. Então, esse búzio, né, do gênero Cypraea, né, lá ele era conhecido como um búzio chamado Cypraea, eles eram consagrados à deusa Afrodite. E eles eram usados na ilha do Chipre como oferendas no templo da deusa. Então, durante toda a gravidez, as mulheres usavam braceletes e colares com búzios para adquirir o poder mágico da vida que tinha nas conchas. Já no Egito, o quarto da futura mãe era pintado de branco e adornado com representações e símbolos das divindades protetoras do parto. Ísis, a mãe divina, Tauret, a deusa hipopótamo semelhante na postura da mulher grávida, Basti, que é uma deusa egípcia com cabeça de gato cercada de filhotes, e por aí vai. E se você pesquisa, em todas as culturas a gente tem esses rituais. Um outro amuleto muito legal que a gente encontra nas culturas são os amuletos de proteção. A gente olha hoje, a gente coloca muito nos bebês o colar de âmbar, né? Que não é só para a proteção. Mas um amuleto muito legal encontrado na Grécia e Roma antiga era a imagem de uma folha de arruda gravada sobre a madeira. Ela era gravada em bronze ou em prata, e aí as mulheres colocavam isso dentro dos seus sutiãs, junto com galhos de arruda, né? Sutiãs que não eram chamados de sutiãs na época, né? Como proteção contra a inveja, quanto à inveja, né? Daí que vem o sinal da figa, porque se formavam nessas madeiras desenhos, e aí até chegar à figa, porque a figa é um sinal de proteção. O mais famoso amuleto tradicional pré-natal era usado nos países do Mediterrâneo. E eu quero que vocês façam para vocês. Eu quero que vocês construam esse amuleto para proteger a mãe interna. Então, você vai encontrar 3 miniaturas, tá? E você vai prender essas miniaturas num cordão vermelho. Então, você vai encontrar um coral, um gato preto e uma tesourinha que corte de fato, tá? Então, imagina que esses são símbolos da deusa. O coral, uma pedrinha de coral, é dedicado a Afrodite. O gato é dedicado a Ártemis, Diana ou Basti. E a tesoura ao arquétipo da anciã, seja ela Hécate ou as moiras, as parcas. Lembrando que a tesoura até hoje, nos meus cursos de magia, eu sempre ensinei muitas coisas para você colocar a tesoura nos quartos das crianças, colocar ela aberta em lugar alto, olhando para a porta, em direção da porta, né? Vamos lembrar que isso é muito importante. Então, imagina que você tem esse amuleto aí. Você vai amarrar ele com um cordão vermelho, tá? E esse amuleto, antigamente, ele era feito pela avó, pela futura avó, né? Ou pela parteira. E ele era abençoado numa noite de lua cheia. Então, você vai criar esse amuleto numa noite de lua cheia. Você vai consagrar ele para você ter proteção para todos os seus projetos. Para o bebê que você quer parir ou para a vida que você já pariu, tá? E você vai falar o seguinte: Afrodite, nascida da espuma do mar, abençoe e proteja essa criança, esse projeto, e conceda-lhe seus dons da beleza e do amor. Ártemis, Diana, guardiã dos recém-nascidos, abençoe e proteja essa criança, esse projeto, e concede-lhe seus dons de força e confiança. Moiras ou parcas, senhoras do destino, abençoe e protejam essa criança ao longo do seu caminho. O mais conhecido amuleto para um bom parto é o uso de uma chave, ainda utilizada em vários lugares do mundo também. Então, essa chave ela precisa ser encontrada, tem que ser uma chave antiga, também é um ritual, tá? Então, você vai pegar essa chave e você vai recitar: chave mágica com o poder de abrir portas. Em breve eu usarei o seu dom, não para abrir essa fechadura, mas para abrir a porta do meu ventre. E aí você vai colocar os seus projetos no mundo.
Espero que esses rituais possam te ajudar a despertar a sacerdotisa dentro de você, para que você possa dar a luz, né, a essa tradição da deusa, a esse sagrado feminino, para parir o que você quiser na sua vida. Esse é o rito de passagem, é saber parir, é acolher a criança da promessa. A criança da promessa é algo que você vai escolher. Sente-se em um jardim ou em um lugar onde você possa ter a visão de árvores ou plantas. Se não for possível, visualize essas árvores ou essas plantas. Perceba o esplendor das cores, a profundeza das sombras e o brilho da luz do sol. Agora imagine, saiba, sinta que a paisagem se funde à maravilhosa vestimenta da Mãe Terra. Reconheça a si mesma como parte da sua veste e sinta a sua presença ao seu redor. Sinta ao seu redor a paz e a harmonia interna que ela traz. E sinta o amor borbulhar de suas profundezas como em uma fonte. Toda a vida à sua volta está conectada às tramas e curvaturas da vestimenta da Mãe, que reluz com as energias criativas que dela irradiam. Torne-se consciente dessas energias criativas dentro de si, conectando você a toda a vida. Sinta a sua pulsação em seu coração, nas suas mãos, trazendo a necessidade de estender os braços para nutrir e para cuidar, primeiro a si mesma, sempre. Permita que essas energias se espalhem para além de você. Suas próprias necessidades já não são importantes. Nesse momento, o seu desejo também, a partir do conforto interno, é também confortar, proteger e ajudar a curar e amenizar o mundo. Cuidar também dos projetos que você está colocando no mundo. Eu quero que você agora descanse as energias da Mãe. Descanse aí dentro. Quando você estiver pronta, traga a sua atenção de volta ao seu entorno, sinta amor e paz por tudo que você vê e leve esses sentimentos à sua vida corriqueira. E a pergunta que eu tenho para você é: o que você está gestando e parindo na sua vida? As pessoas que estão próximas de você te conectam ao teu sonho ou te afastam do teu sonho? Quando você sonha pequeno ou você sonha grande? Porque faz diferença. Quando você entrega folhas e papéis e canetas e giz de cera para uma criança e pede para ela desenhar ali o que ela sonha, ela não fica perguntando como, ela desenha rapidamente. Então, é importante que a gente honre a transição da mulher para a maternidade. É uma cerimônia interna que a gente tem que fazer de caminho de bênçãos, para que a gente possa acreditar de novo que nós fizemos essa transição. Nós saímos da menina e fomos para a mulher que pode ser mãe, seja de um filho, seja de um projeto. A gente precisa aprender, né, a celebrar o nosso poder gerador, o impacto das transformações trazidas pelo maternar e pela responsabilidade de carregar uma nova vida, de cuidar dela, de nutrir, de amparar depois do nascimento. Na nossa cultura, infelizmente, ainda existem poucas formas de celebrar a passagem de uma mulher pela maternidade. A gente tem aí o chá de bebê, o primeiro banho da criança, e tem as cerimônias que eu realizo, né, e que é muito comum na magia, que é a Blessing Way, né, que
É uma cerimônia de caminho de bênção. Então, saiba que você está participando de uma forma simbólica a esse momento para poder trazer à sua vida uma nova vida. Dentro de nós sempre cresce uma nova vida. Confia. O ritual, ele traz para a gente essa capacidade de visualizar algo. Você nasce hoje dentro desse círculo. Você nasce hoje dentro desse círculo. Você nasce hoje dentro desse círculo.